Quando a gente fala de eleições no Brasil, com certeza o estado de São Paulo consegue ganhar de todos os outros. Já que a gente tem aí a Prefeitura de São Paulo agora, que está tendo uma das eleições mais caóticas dentro do Brasil, ou seja, nem Distrito Federal, nem as capitais, entre o próprio Amazonas, Minas Gerais, ou seja, Belo Horizonte não está conseguindo combater aí a Prefeitura de São Paulo, porque eita prefeitura polêmica, né? E entre as polêmicas, um principal motivo são os candidatos. Você coloca o Boulos, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal junta e espera que isso não vai ser polêmico e que não vai ter um pouquinho de caos? Pois é difícil de acreditar, mas parece que o caos tá nítido e escrito. O que acontece? As últimas que teve sobre as primárias dessas eleições, quando a gente fala de debate presidencial, já estou até confundindo de tanto que é polêmico, a gente pode falar, a Prefeitura de São Paulo, de debate aí para a Prefeitura. Então, a gente pode falar que o Pablo Marçal conseguiu detonar todos os outros candidatos, assim, sem fazer nada quase. Não precisou nem explicar direito que suas falas foram simples, mas foram arrematadoras, a gente pode dizer assim. E por algum motivo, o seu foco principal foi o Boulos. E acredite ou não, o Boulos é o maior opositor dele. Então, obviamente, que ele ia focar em atacar o Boulos. E os seus ataques foram um pouco pesados, até de chamar o cara de viciado em cocaína, ou então de, sei lá, drogado, algumas coisas nesse sentido. Foi até assim, até demais. E a justiça, agora vendo isso, determinou, né, a derrubada dos vídeos em que o Pablo Marçal faz acusações contra o Boulos. Ou seja, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que eu fiz uma publicação sobre esse vídeo e a Band me bloqueou. Pois é isso aqui que eu tô falando. Não somente a Band, como a justiça tá proibindo que você publique esses vídeos. E até mesmo qualquer outra fala que venha do Pablo Marçal, tá? Pois é. Quando a gente fala assim, a Conexão Política Brasil publicou que a Justiça Eleitoral de São Paulo determinou que o candidato Pablo Marçal remova de suas redes sociais publicações que associam também o candidato Guilherme Boulos ao uso de cocaína. A decisão de caráter liminar foi tomada em resposta a um pedido do candidato Boulos e se baseou na aliança entre juiz Rodrigo Marzola. Pois é, gente. Fake news. Ou seja, o Boulos provavelmente está acusando o Pablo Marçal de fazer uma fake news contra ele, chamando ele de viciado em cocaína. Mas vamos lembrar que antes, bem antes mesmo dessa campanha da prefeitura, o próprio Boulos recebeu processos na justiça por conta de fake news. Então, quem é ele para falar do Pablo Marçal? É o sujo falando do mal lavado. Não tem nem sentido a gente ver assim essa perseguição contra. E aliás, não é porque o Pablo Marçal chamou ele de, sei lá, viciado em cocaína, que o resto das suas falas tem que ser cortada. De certa forma, o Pablo Marçal está recebendo assim uma bloqueada legal de quase todo o sistema. Ou seja, um cara que tinha chance de ser um ótimo prefeito para o estado de São Paulo está sendo menosprezado apenas por não fazer parte do sistema político brasileiro. Ou seja, quando você bate de frente no sistema, é isso que dá. Você sempre vai levar porrada ou não consegue subir. Mas eu quero a opinião de vocês. Põe nos comentários. Pablo Marçal é o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo ou não? Vocês apoiam mais o Ricardo Nunes ou até mesmo o Boulos, nosso querido Boulos? Será que ele é melhor do que o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal? Põe nos comentários e vamos conseguir falar com mais temas, porque hoje a informação é muito grande. E adivinha ou não, para o Pablo Marçal ter chamado o Guilherme Boulos de tirador de pó, tinha um motivo, né? Para quem não sabe, foi resgatado um vídeo das catacumbas, onde a gente pode dizer que o Boulos estava dizendo que a maconha tinha que ser liberado no Brasil, né? E que ele ia lutar, porque no Uruguai tinha em outros lugares aqui também da América Latina. Legal, né? Aí tudo bem, tranquilo. Aí que saiu a fala do Pablo Marçal. Só que uma coisa é o seguinte, o cara defendeu a vida inteira sobre a liberação da maconha e tem vídeo dele falando isso, então fake news não é. Mas agora, de repente, quando a gente fala de eleições para a Prefeitura de São Paulo, ele mudou de ideia, assim, do dia para a noite e decidiu, né, trocar o disco para tentar ganhar a prefeitura.
Boulos muda de posição sobre drogas e diz que não defende a legalização. Pois é, bem suspeito. Vou até trazer um vídeo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Porque assim, a gente tem que trabalhar com fatos aqui para não ser acusado depois de fake news, né? Dá uma olhada. Defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. É preciso legalizar a maconha. Como o Uruguai fez, como o Canadá fez, como estados norte-americanos fizeram, como vários países europeus fizeram. O caminho é esse. Questão de substâncias químicas não deve ser tema do Código Penal. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. Pois é, então dizer que o argumento do Pablo Marçal saiu do nada não é uma palavra muito certa. Mas acusar realmente um candidato de ser maconheiro ou sei lá, de abacate e que ele faça na sua vida privada, eu acredito que não é o melhor argumento para se usar um debate para a Prefeitura de São Paulo. Poderia ter atacado outras coisas e deixado esse fato bem escondido. Um erro um pouquinho do Pablo Marçal, mas tirando isso, eu acho que todas as outras falas foram muito boas e muitas das vezes mostraram a realidade aí do Brasil que a gente vive. Pois é, mas vocês sabem como é que é o lero-lero do governo Lula, né? Sempre é uma coisa no início e depois que ganha, a história muda, a situação é outra e uma dessas coisas que mudou, com certeza, e que foi uma mentira desde o seu início da parte de campanha, foi o rombo em estatais, né? Para quem achou que o governo Lula faria a Petrobras deslanchar, pois é, deslanchou errado, porque foi para baixo e os lucros não estão nem um pouco bom. Dá uma olhada nisso. Estatais registraram um rombo de 2,9 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. Repita, 2,9 bilhões de reais. Quando? Só no primeiro semestre de 2024. Isto representa um aumento de 81,3% em relação ao mesmo período de 2023. Empresas estatais que não foram privatizadas dando prejuízo de 3 bilhões de reais. Os dados se tornam ainda piores se comparados com 2022, quando foi registrado um superávit de 6 bilhões e meio de reais. Saímos de 6 bilhões e meio para trás, para frente, para 3 bilhões de déficit. Dentre as estatais do governo, a do Correios foi a que teve o maior rombo, no valor de 1 bilhão e meio de reais. Seguido do Engeprom, empresa de construção naval, só me arrepia só de lembrar, Hemobras, da área farmacêutica, e Dataprev, que atua na área de tecnologia da informação. Meu querido Diogo da Luz, quer dizer que se tivesse privatizado, seriam mais 3 bilhões de reais para a segurança pública. Será que a privatização é o problema? Como disse aqui o enfático e empolgante Guilherme Mendes, que terá direito à sua réplica também. Vamos falar, Diogo da Luz. Pois é, aí você olha e pensa, não foi uma mentira de campanha dizer que as estatais iam deslanchar e depois disso tudo, mesmo depois de ver todas as matérias mostrando que o governo teve um rombo imenso de 3 bilhões, ou seja, que as estatais, em vez de lucrarem e ganharem mais dinheiro, agora estão com problemas e provavelmente podem entrar dívidas muito maiores, tem gente que ainda critica o que o próprio Tarcísio fez com a Sabesp, ou seja, de privatizar ela. Com certeza você vai ver essa empresa dando muito mais lucro. E, aliás, não é à toa que os economistas defendem a privatização tanto assim. Pessoas que estudaram para isso sabem exatamente o que significa, que estatais na mão de um governo que não sabe administrar significa perda total de dinheiro. Não dinheiro somente para o governo brasileiro, mas para o povo que poderia usar esse dinheiro para outra área, para outro setor, para outros investimentos. Ou seja, privatização é uma ideia muito boa. Normalmente tem a tendência do trabalho ser mais eficiente, tem a tendência de que a empresa dê mais lucros e, aliás, o custo tem que ser mais barato, porque quando ela é privatizada, ele tem que concorrer dentro do mercado. E se ele concorre dentro do mercado, os seus preços não podem ser nem estrondosos demais e a tendência é que eles sejam mais baixos para conseguir lucrar mais. A tendência, a maioria. Não estou falando todas, porque eu sei que tem gente aí no comentário que vai vir contar uma coisa totalmente diferente. Ah, mas isso aí é mentira, tem empresa tal que cobra caríssimo. Pois é, mas quando se fala de empresas estatais, a grande maioria tende aí a melhorar em vez de entrar numa situação caótica
como uma estatal completamente perdida na mão de um governo que, aliás, não põe nem um ministro da economia, um economista. Vamos dizer, vocês acham que ia dar certo e que as estatais iriam lucrar agora? Pois é, acredito eu que não. E assim, a cada déficit negativo que acontece, a cada rombo e a cada taxa, a gente pode dizer que os memes aumentam. E dessa vez, não está sendo só o Haddad que está sendo alvo de memes. E sim, o governo Lula inteiro já está virando uma piada por completo. Como, por exemplo, aqui, ó. Vamos descontrair um pouco para vocês entenderem. O Estado encontrando uma solução para os problemas complexos. Ou seja, se não consegue montar o bloco aí certinho dos dados, você faz o quê? Você vai lá e pinta de um jeito, ou seja, você mascara o problema para, na verdade, ficar bonitinho por fora, mas quem sabe, quem vive dentro do bloco, a gente pode dizer assim, conhece a verdade, que apenas está mascarado, mas o problema ainda continua lá. Põe o que vocês acharam da criatividade dos memes que as pessoas estão fazendo em relação ao governo. Como eu disse para vocês, os memes só pioram e as falas do governo Lula não colaboram muito para que os memes param. Porque quando a gente olha para isso, a gente não tem como não criticar e não tem como não ver que, assim, tem certas coisas que vou te falar. O governo Lula deve ter saído um pouquinho fora da caixinha demais, ou então entrou no mundo de Nárnia para falar umas falas tão aleatórias como essa. E tá escrito mais ou menos dessa vez aqui, publicado pelo perfil Rubem Carijó, dizendo o seguinte: quando o ex quer voltar, ele faz promessas que você quer ouvir. Quando ele consegue voltar, já não acha que precisa cumprir o que falou. E é a comparação dos brasileiros, o que eles vivem com o governo Lula na sua época de campanha e o governo Lula depois que ganhou a campanha. Vou voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Sabe? Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no... Pois é, uma coisa é o que prometeu no início, outra coisa é o que virou, né? Vamos dizer, ele separou muito bem e disse, falou, ó, isso aqui é de elite, isso aqui é de pobre, então a gente vai taxar o que é de elite e o que é de pobre a gente não taxa. Foi mais ou menos uma microfala desse jeito. Só que ele esqueceu que, a picanha é cara porque tem imposto. A picanha, às vezes, as pessoas que não têm condição tão grande de renda, tem renda baixa, quer comer uma picanha. Aí você chega lá, o produto já é caro e ainda tá taxado, vamos falar, essa pessoa nunca vai ter direito. E, aliás, galera, era para ser direito de todo mundo. Uma promessa do governo Lula, vai todo mundo voltar a comer picanha. Até hoje eu não vi essa história de picanha, né? Porque, assim, tá todo mundo sobrevivendo realmente com pé de galinha e olha lá que daqui a pouco estamos indo pro fato da abóbora, tá? Então, assim... E assim, o governo Lula, ele fez o que a mesma coisa da história da Cinderela, né? Pegou uma abóbora, disse no início da campanha que ia fazer ela virar uma carruagem, uma coisa linda, estrondosa, e no final a gente viu que isso foi uma mentira. A gente ainda tá no fato da abóbora e aí tá com uns ratinhos ainda lá resolvendo os problemas. Trocadilho meio assim, um pouco aleatório para esse tema, mas vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês. Mas se tem uma coisa que é comum, não sei se é do sangue ou sei lá, gente... Deve ser alguma coisa que sai neurológica, é que a esquerda ela tem sempre o mesmo diálogo e sempre a mesma historinha de ladainha. Você não consegue ver uma esquerda que vem com uma teoria nova, uma teoria criativa que realmente resolva os problemas dos povos, né? E acontece que nos Estados Unidos a situação não é diferente com a Kamala Harris, que agora ela tá saída na frente por 4 pontos de Donald Trump com intenções de votos já em 3 estados. Gente, é o seguinte... Na prática, vou dizer para vocês, se você pegar o cidadão americano e falar você vota na Kamala Harris ou no Donald Trump, grande das porcentagens vão dizer que é o Donald Trump.
Mas se você pegar a galerinha que faz parte do sistema e falar, vocês preferem a Kamala ou o Trump? Com certeza a maioria vai dizer a Kamala. E uma coisa que a gente pode dizer é que o sistema ele controla tudo. Ele controla as mídias, controla o público, controla quase tudo o que acontece assim dentro da política. E o Trump, ele não tem esse sistema do lado dele, já a Kamala Harris tem. Só que tem um problema. Ela pode estar disparada de acordo com o que as matérias falam, de acordo com o que os próprios artistas apoiam ela, mas, na verdade, a gente sabe que o povo tem uma outra decisão, né? E assim, esperando ansiosamente pelas eleições dos Estados Unidos, na minha visão, Donald Trump ganharia dela de lavada. Vamos começar que Kamala Harris ninguém sabe quem é, né? Vamos dizer assim. Tem um problema muito grande com a Kamala Harris. Uma que no governo Biden ela foi apagada de todos os modos possíveis. Ela poderia ter sido uma... E assim, ela foi apagada durante toda a época de campanha do Biden. Se ela pelo menos fosse uma vice-presidente que conseguisse ter palco grande, assim, dentro do cenário norte-americano, a gente poderia dizer que ela teria uma chance disparada contra o Donald Trump. Mas uma pessoa que ficou igual a Kamala Harris, assim, presa numa bolha durante toda a época eleitoral do próprio Biden e depois assim, do governo do Biden, continuou ainda presa em uma cápsula onde ela não aparecia, não entrava em palco, não fazia nada, dizer que uma mulher dessa, tipo assim, de 2 semanas pra cá, tornou o alvo completo dos Estados Unidos e a principal na intenção de votos, é um pouco mentiroso de se dizer, ou pelo menos, assim, irônico, né? Porque, a não ser que ela fosse o Superman pra fazer uma coisa dessa, mas sabemos que ela não é. E assim... Só se ela tivesse superpoderes para conseguir combater Donald Trump. Vou te falar, o cenário mostra que Trump tem vantagem exclusivamente grande em comparação a Kamala Harris. Vamos dizer, apoio popular, pautas que os norte-americanos apoiam, vamos te falar, querendo ou não, o tiro que ele levou na orelha foi, assim, uma estratégia grande de campanha que, embora não estava dentro dos seus planos, ninguém aí faz igual a esquerda tinha acusado de tentar aí dar um tiro na sua orelha no meio de um comício, correndo o risco de levar um tiro na cabeça e ser morto. Então, resumindo, essa narrativa de falar que o Trump forjou tudo isso, né, é meio assim, sem lógica alguma. Mas isso foi algo muito bom pro lado da campanha dele. Levar um tiro não é muito legal, mas ele demonstrou força perante aquilo. Ele levou um tiro na orelha, levantou assim com tudo, né, ainda fazendo o símbolo de campanha, e querendo ou não, isso tornou uma empatia, uma força muito grande dos norte-americanos em relação ao Donald Trump. Ou seja, Kamala Harris não teria chance qualquer alguma contra Donald Trump. Pelo menos na minha visão, mas as notícias dizem que são outras, né? Uma coisa é o que a mídia quer e outra coisa é o que o povo quer. Mas põe nos comentários aí pra gente que a gente já vai trazer mais informações para vocês sobre esses temas. Quem publicou isso foi um jornal espanhol, tá bom, gente? La Nación com la vicepresidenta de la candidata democrata Kamala Harris, a vantagem em 4 pontos ao ex-presidente republicano Donald Trump. Ou seja, põe que ela tem 4 pontos de vantagem contra o presidente Donald Trump, né? E no caso, as 3 disputas do estado de caras com as eleições assim gerais de 5 de novembro dos Estados Unidos. Ou seja, o jornal de vários países, incluindo até os próprios jornais brasileiros, colocam que ela vai ganhar disparado do próprio Trump, e assim, milhares de estados. E principalmente, quando chegar as eleições em 5 de novembro, ela já vai ganhar nos estados de Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que são os principais estados que a própria Kamala Harris vai ganhar. E vocês sabem como é que funciona a situação dos Estados Unidos. Não é eleição igual aqui no Brasil, que é contada por votos, e sim por delegações de estados. E é um sistema totalmente diferente do que os brasileiros. De certa forma, é um sistema mais fácil de você compreender do que o próprio Brasil, né? Já que, assim, um estado é para um candidato, outro estado é para o outro, ou seja, quem ganhou mais consegue levar o estado. Bem mais fácil de compreender do que aqui no Brasil, que é voto por pessoa. Mas vou te dizer, eu acho que o voto por pessoa ele traz uma segurança um pouco maior, né? Ao contrário do voto por estado. Mas isso aí é uma coisa muito pessoal, que tem gente que acha, tem gente que não acha, depende muito da situação e também do que está acontecendo entre o país, né? Vamos dizer, os Estados Unidos, nos últimos tempos atrás, tivemos uma invasão ao Capitólio, ou seja,
Estava em um sistema apocalíptico, igual aconteceu no Brasil há poucos dias para trás. Não culpando essa galera, mas vou te falar, tinha uma polarização enorme, polarização muito grande entre os próprios partidos, entre republicanos e democratas, e no Brasil também tinha entre a esquerda e a direita, ou seja, quem era bolsonarista e também quem era petista estava aí tendo essa grande divisão. Casos bem parecidos. Mas uma coisa que eu afirmo para vocês é que a tendência é o quê? O que acontece nos Estados Unidos dias depois acontece no Brasil. E a gente já viu isso repetir várias vezes. Ou seja, também isso aí significa que a gente é um plágiozinho dos Estados Unidos. Mesmo que seja nas eleições, né? E vocês sabem. Vamos lá que, assim, a chance que a gente pode dizer de que em 2026, se caso Trump ganhar, ter uma reviravolta dentro da própria eleição aqui no Brasil, é provavelmente que seja grande. Mas aí, primeiro, antes disso acontecer, eu acredito que vamos ter que ver as eleições norte-americanas. Pois é, gente, hoje eu vou ficar com vocês com esses temas no vídeo, mas não fica triste não, porque tem mais 2 vídeos para vocês ainda. Um às 3 horas da tarde e outro às 6. Então, para não perder nenhuma informação, já vai colocando aí, né, o seu sininho de notificações ativados, colocando a sua inscrição, colocando o seu comentário também, se você gostou do vídeo, se não gostou, se quer outro assunto. Já aproveita e põe tudo isso aí, porque assim, você vai perder os outros vídeos se você não fizer nenhuma dessas etapas. Então já faz aí para ficar bem salvo e o YouTube entender que você gostou dos nossos vídeos e já te recomendar mais conteúdos nossos. Então, legal, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.